né? Essa nação tem aproximadamente 80% da base energética proveniente de fontes renováveis, e a segunda nação do mundo que está mais próxima, que é o Canadá, tem cerca de 60%. Então ela está 1/3 do que ela já gerou atrás do líder. O líder é o Brasil. Esse é Renato Santos. Ele que é autor de vários livros, empresário, investidor e consultor internacional. Se destaca como consultor da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. E consultor também do Banco Mundial. É coautor da atual versão do Empretec, principal programa de formação de empresários de todo o mundo. E entre 2011 e 2014, Renato foi conselheiro do apresentador Renato Justus na avaliação de concorrentes do programa Aprendiz. Na TV Record, tem participação em vários outros programas de TV e também às quartas e quintas e sextas-feiras nas rádios CBN, Band News e Jovem Pan, onde orienta e responde a perguntas de empresários e ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 2,5. Hoje eu recebo aqui uma pessoa que... Porque eu vou contar um pouquinho da história dele, mas eu conheci ele como sendo um dos nossos melhores mentores lá do Founder, né? Quando a gente rodava o programa de pré-aceleração de startups. Então ele é um grande nome nosso, não só aqui no ecossistema de Brasília, mas um nome nacional. Uma pessoa que já falou muito de empreendedorismo na televisão, já falou no Sebrae. Uma pessoa que já fez acontecer, tem a sua marca na história empreendedora do Brasil e do mundo, né? A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de entrar nesse episódio aqui e antes de trazer nosso convidado aqui, Renato Santos, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, o Grupo Zago, que apoia o nosso podcast. E sem mais delongas, vamos lá, Renato. Seja bem-vindo. Obrigado por ter topado esse papo e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei honrado com o convite. Queria te dizer que na hora que você me chamou, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu que devia entrevistar ele, né? Ele é que é a sumidade. Tamo junto, meu querido. Vamos lá. Me conte um pouquinho pra gente começar, quem é esse Renato aqui? Renato que tem uma trajetória internacional, né? Acabou de me contar aqui que está indo para mais uma viagem internacional representando o Brasil e que tem suas origens lá no interior de Minas Gerais. Isso. Me conta um pouquinho, primeiro desse futuro, né? Tá indo para onde agora? Para onde é que você está viajando semana que vem? Então, eu estou nesse momento envolvido num projeto de desenvolvimento do ecossistema inovador, de inovação da Arábia Saudita. Esse não é um projeto que eu lidero, eu sou parte desse esforço, é um esforço da UNCTAD. Na realidade, a UNCTAD é uma agência da ONU, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que há 3 meses mudou de nome e agora se chama UN Trade. Né? Essa agência que fomenta o desenvolvimento econômico como forma de enriquecimento e crescimento social, redução de desigualdade econômica no mundo em desenvolvimento, está envolvida é uma das muitas agências envolvidas no gigantesco esforço de modernização da Arábia Saudita, que tem hoje o maior volume de investimento concentrado do mundo, maior do que o da China, maior do que o de outros países que normalmente estão mais no nosso radar, maior do que o que está acontecendo nos Estados Unidos, maior do que o que está acontecendo na Europa. O maior investimento concentrado no mundo hoje é na Arábia Saudita. E é um investimento simultâneo de modernização do país em vários sentidos. Eu estou envolvido em um esforço específico para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, ou seja, o fomento ao crescimento e desenvolvimento de startups, super early e medium stage, na Arábia Saudita. E aí agora a gente está iniciando isso para a promoção do ecossistema de fintechs. Então, essa é a primeira iniciativa de 6 que vão acontecer de fomento ao ecossistema local de fintechs, que envolve investidores internacionais, fundos do Vale do Silício, mas também empreendedores locais e da região do Oriente Médio. É muito interessante. Você é um cara que já acompanhou muitas empresas aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de muitas, eu já tive a experiência de ver você mentorando muitas empresas ali no Founder, né? Graças a você. Sempre com um posicionamento muito duro, né? Um posicionamento muito direto, mas aquilo que encurta o caminho, né? E com a pedagogia incrível, né? Assim, com a pedagogia de conseguir, em poucos minutos, absorver aquilo que, de fato, o momento que o empresário está, encurtar um caminho, né? E provavelmente essa bagagem veio ali de muitos anos ali da fundação do Empretec, da televisão lá com o Aprendiz. Mas nessa sua avaliação, o que a gente está fazendo de tão errado que a Arábia Saudita está tantos anos à nossa frente? Bom, é importante dizer o seguinte: primeiro, a Arábia Saudita não está tantos anos à nossa frente. Na realidade, muitos dos cases de sucesso que nós estamos levando para inspirar os empreendedores sauditas são brasileiros. Massa. Né? O Brasil tem um dos ecossistemas financeiros mais desenvolvidos do mundo. A gente costuma dizer, isso é algo que você que está nos assistindo provavelmente já ouviu, que a hiperinflação ensinou o sistema financeiro brasileiro a ser muito desenvolvido. E isso acabou repercutindo também no
no ecossistema de inovação das fintechs brasileiras. Então, o primeiro ecossistema que a gente trabalhou foi o de logística. Não tinha nenhum empreendedor brasileiro, apesar de ter excelentes cases aqui no Brasil, mas não tinha nenhum empreendedor brasileiro utilizado como caso de sucesso para inspirar e mentorar os empreendedores sauditas. Agora, nesse momento, nós temos 3 casos de sucesso brasileiros, 2 brasilienses, eu tenho orgulho de falar isso, que nós estamos levando para inspirar os empreendedores sauditas a se desenvolverem. Agora, o que a Arábia Saudita tem no momento, que poucos países no mundo têm, é um misto de capacidade de movimentação concentrada do governo, isso porque a gente tem um governo que é uma monarquia de uma família que dirige a Arábia Saudita desde a criação do país. Eu não sabia, mas o termo saudita vem da família que criou a nação saudita, a nação da Arábia Saudita, e tem então um poder resolutivo muito forte, uma capacidade executiva muito concentrada e não é um caminhão, é um transatlântico de capital disponível para investimento. Com a transição geracional de um rei para o príncipe que assumiu e que hoje dirige o país, houve uma vontade de modernização muito grande, e aí há a busca pelas melhores influências, os maiores casos de sucesso em todo o mundo para uma modernização do país. O que é bonito e positivo de se falar é que essa modernização vem no campo econômico, mas também no campo social. Então, eu tenho presenciado uma evolução cultural e em costumes que torna o ambiente do país muito mais aberto à participação das mulheres, a abertura para exposição de opiniões diversas e tudo mais que antigamente não existia. Isso é muito positivo. A gente pode até falar, então, que um pouquinho desse jeitinho brasileiro, né, um pouquinho dessa nossa essência, tá contaminando eles, está levando eles para um outro caminho diferente? Possivelmente sim. A iniciativa não é uma iniciativa brasileira, né? Eu sou um consultor brasileiro participando da iniciativa, mas sem dúvida há uma perspectiva de internacionalização e de inserção da Arábia Saudita no ecossistema global. Isso é algo que a gente poderia aprender a fazer melhor. O Brasil ainda é um país, por mais que a gente se julgue um país aberto, com liberdades, ainda é um país muito ensimesmado, muito voltado para si mesmo. Talvez por causa da nossa dimensão continental, do nosso tamanho, talvez pelo fato de que nós somos o único país que fala português num continente que predomina o espanhol. Então, por causa disso, a gente talvez acabe sendo uma economia mais autocentrada. E isso é algo que a gente precisa aprender. Essa inserção global é algo que a gente precisa aprender para o bem do desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento empreendedor e empresarial dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, mas também para o desenvolvimento da nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas me ajude um pouquinho mais profundo, né? Você que já acompanhou o Sebrae por muitos anos, né? Quantos empreendedores você já acompanhou pelo Sebrae? Quantos empreendedores você já acompanhou por programas de televisão, por vários ecossistemas, por vários programas? E por que aqui no Brasil a gente cresce, a gente tem muitos cases de sucesso, mas eles nascem muito orgânicos, eles nascem muito no abrir contra o sistema, né? Assim, o que a gente conseguiria fazer para ganhar mais escala nesse sentido, sabe? Bom, essa é uma excelente pergunta, Fernando, excelente pergunta. E eu creio que primeiro a gente precisa dimensionar 3 aspectos. O primeiro aspecto é que nós já temos uma velocidade de aceleração e de crescimento da atividade empresarial, principalmente na base, que é modelo de sucesso no mundo inteiro. Né? Se a gente retroagir a 2007, o Brasil era um dos países que tinha o maior nível de informalidade na base da atividade empresarial em todo o mundo. Eu estou falando percentualmente, proporcionalmente. Se a gente falar em termos absolutos, por causa do tamanho da população brasileira, a gente sempre está entre os maiores do mundo em qualquer coisa. Né? Nós temos a gente... Mas comparando a gente com a gente mesmo, né? Quando você coloca um cenário nosso de 10 anos atrás para um cenário atual... Se a gente olhar para o cenário pré-2007 e pós-2007, parecem 2 países diferentes. O que aconteceu em 2007? A criação do Simples e a criação do microempreendedor individual. O Simples não é em 2007, eu não me lembro o ano certinho, mas a criação do microempreendedor individual, o MEI. Para a gente ter uma ideia,
eu posso me enganar um pouco nos números, não tenho eles claros na cabeça, mas o Brasil tem 21 milhões de CNPJs, 21 milhões de empresas registradas. Desses 21 milhões, pouco mais de 50% são microempreendedores individuais, que antes da existência do MEI estavam na informalidade. Então, isso é um esforço de redução, de formalização da economia, de inserção de pessoas que antes estavam fora do mercado de trabalho formal ao mercado de trabalho formal, que não tem paralelo no mundo inteiro. Não existe paralelo para isso. Esse é um caso de sucesso único. E isso vem principalmente da instituição do microempreendedor individual, que foi uma iniciativa do Sebrae. Eu nunca fui funcionário do Sebrae, mas é uma instituição com a qual eu trabalho há 30 anos, praticamente 29 anos. Então, eu tenho acompanhado esse desenvolvimento, essas iniciativas que o Sebrae tem no Brasil inteiro, desde o início da minha carreira empresarial. Eu posso ver com muito orgulho, com muita clareza, o impacto que essa instituição e que as iniciativas que ela apoia tem na sociedade brasileira. Essa evolução da formalização não tem paralelo em lugar nenhum, e a gente tem países como Índia, como China, países asiáticos com grandes populações, que vão do Sri Lanka, Indonésia, e países africanos com grandes populações, que olham para nós com admiração e inveja no sentido positivo da palavra, e vontade de fazer o que a gente fez. Mas é muito difícil criar as condições. Normalmente você tem gente na sociedade que fala, não, como que vai criar condições diferenciadas para essas pessoas que não pagam imposto se inserirem na economia? É muito difícil criar o consenso, especialmente em países democráticos como o Brasil, criar o consenso para isso acontecer. E o Brasil conseguiu isso com um nível de sucesso muito grande. Então, na sua visão, a gente poderia colocar que, se eu fosse analisar um funil de empresas, né, a gente tem uma base gigantesca, né? Gigantesca. E isso permite revoluções que, para nós, parecem evoluções naturais, mas que não acontecem no resto do mundo. Quando você tem metade das empresas brasileiras são microempreendedores individuais, você fala, nossa, a nossa base empresarial é fraca. Mas esses microempreendedores individuais emitem nota fiscal, têm acesso a crédito, têm acesso a benefícios sociais. Isso era um problema social antes. Quando eles emitem nota fiscal, mesmo pagando menos imposto, eles se tornam elegíveis a vender para empresas maiores. E as empresas maiores puxam as pequenas para o crescimento. Então, isso é distribuição de renda, isso é crescimento da sociedade, e isso é algo que, eu já falei isso outras vezes, isso é algo que eu falo muito, né? Infelizmente, enquanto o mundo já enxergava que o motor do crescimento econômico e do desenvolvimento social são os empresários, são as empresas, são os empreendedores, no Brasil o empreendedor ainda era demonizado. A gente teve durante muitas décadas a visão de que o empresário é o aproveitador, que explora os empregados, que explora a sociedade, que a gente teve essa visão. A gente ainda tem. Ainda tem um pouquinho, né? A gente ainda tem políticos, e eu não quero entrar em polêmicas aqui, mas a gente ainda tem políticos de destaque nacional, estadual e municipal que demonizam a figura do empresário. E o empresário, na verdade, é o motor do crescimento econômico e da distribuição de renda. Quando você tem um microempreendedor individual que passa a pagar imposto, ainda que num percentual menor, passa a emitir nota fiscal, ele fica visível para a sociedade brasileira. E ele pode gerar pelo menos um emprego legalmente. Então, quando ele gera um emprego, nós estamos falando de 20 milhões de empregos gerados por essas empresas. Nem todas têm empregado, eu não sei dizer qual é o volume exato. Mas é o começo, né? É o começo, exatamente. E é uma redução dramática na informalidade, o que para nós, como sociedade, é extremamente positivo. E na sua visão, mesmo esses grandes ecossistemas com caminhões de dinheiros provavelmente não consigam replicar isso que a gente já tem na base aqui hoje de forma muito orgânica. Eu não conheço a realidade da Arábia Saudita tão bem assim, mas eu posso dizer que tem muitos países que estão numa situação econômica proporcional, então tem um nível de endividamento menor, ou tem uma velocidade de crescimento da economia maior, que não fazem ideia de como resolver esse problema que o Brasil resolveu há quase 20 anos atrás, né? Que olham para o nosso exemplo tentando mimetizar e produzir algo assim. A gente tem, por causa do complexo de vira-lata, a gente tem uma tendência a achar que o Brasil tem a aprender com todo mundo e está atrás em tudo, mas quando a gente tem a oportunidade de ter uma exposição internacional e ver o que acontece em outras nações, tem muita coisa que acontece aqui que é exemplo para o mundo inteiro. A gente precisa, inclusive, ter a capacidade de olhar mais para isso e destacar isso melhor.
Muito bom. E é fantástico a gente ter pessoas igual você que rodam o mundo inteiro, né? Que aí consegue trazer uma visão diferente, né? Que é muito difícil a gente sair desse olhar de vira-lata, né? Muitas vezes a gente tem isso dentro de casa mesmo, né? A gente tem isso localizado, né? Você tem isso aqui em Brasília, da região central, para quem está um pouquinho mais afastado da região central. Você tem isso de Brasília em relação a São Paulo e você tem isso de vários ecossistemas, né? Você tem uma coisa comum aqui em Brasília que é achar que nós somos uma cidade, um ecossistema de servidores públicos, como se isso fosse um demérito. De forma alguma né? Os servidores públicos acabam trazendo muito desenvolvimento econômico por causa do consumo, a estabilidade e etc. Geram a estabilidade de renda, geram muitos benefícios para o resto da sociedade, além da função pública de atender a sociedade brasileira como um todo. Mas, e aí, recentemente, saiu uma pesquisa dizendo que o Distrito Federal é o quarto ecossistema empreendedor do Brasil. Né? Então, às vezes, a gente tem uma autovisão depreciativa que acaba limitando a nossa capacidade de enxergar e de crescer, e de aproveitar todos os ativos que a gente tem para impulsionar ainda mais o crescimento. Nesse complexo de vira-lata, uma coisa que eu sempre, na época do Founder ali, quando a gente estava fazendo, rodando os bets, acelerando várias startups, até lá pelo programa do Vale do Silício, uma das coisas que eu falava muito é que a gente se compara muito o nosso ecossistema com o ecossistema de Israel, de Nova York, do próprio Vale, né, o próprio mesmo São Paulo. Eu falava, cara, quando comparava ali o hall de mentores, né, e eu via ali um Renato Santos como mentor nosso, e eu falava, cara, não tem sentido, sabe assim, não tem... Né, o mundo está concorrendo muitas vezes achando que você vai para Israel para resolver o problema, você vai buscar uma aceleração no Vale do Silício, ou mesmo dá para São Paulo, e eu falo, cara, aqui em Brasília a gente tem tudo. Né, assim, comparar o nosso portfólio de mentoria aqui e o acesso que se tem às pessoas ao crescimento, isso é uma coisa que eu vejo muito bonita aqui em Brasília nos últimos anos, de vir fomentando uma coisa orgânica mesmo, uma coisa natural, né, não? Sem dúvida nenhuma, mas quando você fala isso, uma coisa que eu preciso dizer, a experiência de ter participado, a partir de um convite do Fernando e dos sócios dele, do Founders Institute como mentor durante alguns anos, me ensinou muito, não só de como a gente deve valorizar o que a gente tem, porque ao mesmo tempo que você fala da qualidade dos mentores, eu me lembro da qualidade dos empreendedores, das ideias, da visão, da capacidade de se jogar a novos desafios, mas uma coisa que eu aprendi convivendo com o Fernando no Founders Institute é que a gente vem com o papel de mentor, então a tendência que o mentor tem normalmente é de acolher, né? Então, de ajudar, de apoiar, e no Founders Institute a característica que os mentores tinham era de ser extremamente duros com os mentorados, né? Isso eu aprendi com esse senhor que está aqui me entrevistando agora, como bater com carinho, mas sem a menor dó. Muito bom. Me conta um pouquinho, quando você fala de criação de ecossistema, né? Você trabalha com o Sebrae, tem uma base muito grande, né? Uma das coisas que eu acredito muito é o crescimento de economias circulares, né? Quando a gente fala o dinheiro circulando de um formato diferente, né? Esse dinheiro da base ali gerando valor na própria localidade, né? Eu acredito que aqui a gente cada vez se fortalece, né? Porque a velocidade que $1 tem para sair do Brasil ou chegar na mão dos é muito rápido. Então, quanto mais tempo a gente mantém esse dinheiro circulando dentro da comunidade local, aqui a gente gera valor, né? E aí passa muito para a economia como um todo, né? Rodando o mundo, você tem visto alguma coisa nesse sentido ou a gente ainda segue muito na frente disso? Eu tenho visto iniciativas centralizadas para estimular a economia circular. Por exemplo, eu vou falar mais uma vez da Arábia Saudita, mas tem exemplos de vários outros países onde isso está acontecendo nesse momento. Na Arábia Saudita, em que o projeto Vision 2030, que é Visão 2030, que na realidade é um projeto que vai até 2032, e é um projeto de investimento de $2,3 trilhões em 14 anos. Se você divide isso pelos 14 anos, dá mais do que o total de investimento internacional que o Brasil recebeu no ano em que ele mais recebeu investimento internacional, sendo que nós somos uma nação de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com 200 e poucos milhões de habitantes. A Arábia Saudita tem, aí eu posso errar esse número, 1,5 milhão de quilômetros quadrados com 30 milhões de habitantes. E o volume de investimento por ano, ao longo de 14 anos, é maior do que o maior volume de investimento que a gente já teve. Ou seja, muito dinheiro. É muito dinheiro, é um caminhão impensável de dinheiro. O que a gente vê? Iniciativas que tentam estimular a economia circular dentro do país. Então, uma das principais iniciativas desse projeto é uma cidade chamada The Line,
É um projeto que até sofreu recentemente uma redução, era um projeto ambicioso demais. A cidade seriam 2 edifícios gigantes, paralelos, de 170 quilômetros de extensão, no meio do deserto, aonde a promessa era que todas as pessoas viveriam sem a necessidade de se deslocar por veículo automotor ou por elétrico, o que é que seja, mas sem a necessidade de se deslocar, viveriam a 15 minutos de tudo o que elas precisam. E aí, a base desse conceito é o estímulo à economia circular local como forma de desenvolvimento e crescimento econômico das famílias. Então, você estimula que as pessoas façam negócio entre si e que todos os pequenos provedores de produtos e serviços para aquela comunidade estejam a um espaço físico de 15 minutos de distância. Esse projeto está em construção já, né? Sim, já está em construção. Lá, né? Exatamente. Ele sofreu uma redução em função de erros de engenharia, uma questão geográfica e geológica, inclusive, que eu não sei detalhar muito bem, e ele sofreu uma redução no escopo da primeira etapa. E aí a primeira etapa, que aconteceria em 7 ou 8 anos, foi reduzida a 3 anos, mas o tamanho foi reduzido dramaticamente. Depois que ela estiver implementada, é que o restante vai começar a ser construído. Mas essa é uma das iniciativas, e aí voltando a falar de economia circular, que buscam incentivar que o dinheiro não saia da comunidade local. Que ele não é que ele fique entesourado, é que ele circule, mas na comunidade local. O dólar que circula na comunidade local, ele pode continuar sendo um dólar, mas ele gera alguns outros cents que vão se distribuindo, e isso permite o crescimento como um todo. Além disso, o conceito de economia circular tem ainda o de aproveitamento máximo de todos os recursos, né? Tanto ativos quanto consumíveis, que aí reduzem impacto ambiental, melhoram o impacto social, e tem diversas outras dimensões de resultado positivo. Então, você tem muitas sociedades, muitas nações buscando estimular isso agora. A China tem um projeto de estímulo à economia circular, principalmente nas regiões do país. Uma coisa que vem acontecendo na China. A China vem se desenvolvendo, mas o gap, a desigualdade econômica vem crescendo cada vez mais. Imagino, sem ter conhecimento de causa, que o governo chinês veja isso como um perigo para a estabilidade social a longuíssimo prazo. Não tem nada a ver com política, tem a ver com um dia você ter uma população em condição econômica muito inferior a outra parte da população, o que gera revolta, incômodo, desconforto social muito grande. Já aconteceu em vários países, já aconteceu e acontece aqui no Brasil. A gente tem ainda um nível de desigualdade social muito grande, e isso, inclusive, prejudica o crescimento, o foco, o desenvolvimento nacional. Então, você tem muitas nações buscando estimular projetos de economia circular como forma de reduzir o gap de desenvolvimento econômico em relação aos centros ou à ponta da pirâmide social daqueles países. E aqui no Brasil, o que você tem visto nesse sentido? No Brasil, bom, primeiro eu preciso fazer um comentário que nessa atuação como consultor do Sistema ONU, né, normalmente você não atua diretamente no seu país, até por um conflito de interesse, acaba atuando em programas que são em outros países. A minha penetração é muito maior em outros países do que nos programas que acontecem aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu tenho visto mais iniciativas a partir da iniciativa como investidor da Maior Participações, que tem meu veículo de investimento, que tem uma vertical que busca investir em empreendimentos de impacto social positivo. O foco não é negócios sociais, não é o impacto social como objetivo principal, mas é ele como pilar do desenvolvimento de um negócio lucrativo, rentável, que cresça, que gere retorno econômico, que é o que a gente busca, né? E aí eu tenho visto muitas iniciativas, principalmente a partir da pressão da sociedade civil, que isso é algo positivo nas democracias, né? A sociedade civil tem um poder de pressionar para que o governo, as elites, a camada dominante caminhe em direção ao que ela acredite. Então a gente vê... Você como investidor, até nessa busca, por buscar investir em negócios sustentáveis, em negócios que gerem impacto positivo, né? O nome dessa temporada 2,5, ela tem 2 propósitos, né? Um é que eu mais o Renato, então 1 mais 1 não é possível que a gente só possa dar 2. A gente tem que dar no mínimo 2,5. Mas tem um outro ali que eu trabalho muitos anos, que a gente trabalha muitos anos por trás, que é de criar uma economia 2,5, né? Que, na verdade, a economia que a gente chama de segundo setor e terceiro setor, na verdade, o futuro, acredito que não pode ser nenhum nem outro, né? Que, na verdade, a gente precisaria ter um segundo setor que gere lucro
mas que gere impacto positivo, né? Sem que dúvida o lucro não é para gerar impacto negativo, uma coisa não é contrária à outra, né? Então, quanto mais negócio a gente tiver gerando um 2,5, então você fala que a nossa economia deveria transitar para um 2,5, né? Não precisa chegar na filantropia, mas também não precisa ter negócio só capital por capital, né? Capital, mas que desse seu negócio não gere impacto negativo, né? Que ele consiga gerar uma pegada positiva, né? Nessa busca, quando você fala, você não é um investidor isolado, né? Essa é uma tendência no mundo inteiro de se buscar negócios que tenham mais responsabilidade social, ambiental. Se você puder contar um pouquinho para a gente o que você analisa, o que você olha, o que você procura, o que você tem visto nas empresas nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, mas primeiro eu preciso dizer uma coisa que eu acho que é muito claro, que o que faz os investidores, ou os provedores de capital, independente de serem investidores, instituições financeiras, gestores de patrimônio, o que faz os provedores de capital se olharem para negócios mais sustentáveis ou que gerem impacto mais positivo na sociedade em que eles estão inseridos, é a perenidade. Né? O que o provedor de capital olha? Eu quero crescimento, mas eu também quero preservação do meu capital. Quando você olha a longuíssimo prazo, no mundo em que a gente está agora, mas eu creio que isso vai se tornar cada vez mais agudo, é impossível criar um negócio perene que gere impacto negativo ou nas comunidades em que ele está inserido. Porque a própria comunidade destrói ele, né? O seu próprio cliente destrói ele. Exatamente. A pressão da comunidade torna inviável que esse negócio se mantenha a longuíssimo prazo. E aí a gente vê isso acontecendo com diversos empreendimentos, e a gente vê indústrias milionárias, bilionárias, trilionárias sofrendo impactos muito graves em função disso. Acho que o principal impacto que a gente vê hoje acontece no setor de hidrocarbonetos, que é a principal fonte de geração de energia do mundo, mas que vem sendo pressionado pelo mundo cada vez mais. Quando a gente vê fontes de energia renovável sendo cada vez mais valorizadas, cada vez mais perseguidas, esse projeto que eu citei da Arábia Saudita, o The Line, no maior produtor e que detém a maior reserva de petróleo do mundo, é um projeto totalmente baseado em energia eólica e solar. Totalmente. Quando você vê isso acontecendo, por que a Arábia Saudita olharia para isso? Por que outros países reduziriam a atividade de mineração de carvão? Por que eles fariam isso? Porque há uma pressão global para que isso aconteça. Isso a gente está falando em termos globais. E aí, para quem já é sensível ao tema, a gente fala, não, o mundo está muito devagar ainda. Concordo, mas está se movendo nessa direção. E quando você fala para o pequeno investidor que vai fazer um investimento anjo numa startup, que ele vai levar de 7 a 10 anos para ter a perspectiva de saída. Se ele se informa o mínimo, é isso que ele vai saber. É um negócio de altíssimo risco que leva de 7 a 10 anos para proporcionar uma oportunidade de saída. Se ele é minimamente inteligente, ele precisa considerar que se esse negócio gerar impacto negativo, tem uma chance dele acabar antes dos 7 a 10 anos, que é quando você pode recuperar o seu capital, porque a comunidade, de alguma maneira, vai embarrear, vai impedir que esse negócio continue existindo. Então, mais do que por uma visão altruísta, pela preservação do mundo, pela preservação do capital, é importante considerar o impacto que se gera na comunidade em que você está inserido, senão a própria comunidade não permite que o negócio cresça. Então é uma decisão, antes de tudo, egoísta, pensar em negócios que trazem impacto positivo, que é para preservar o seu capital que você está colocando lá. Senão a chance de perder isso a longo prazo é muito grande. E que bom que é assim, porque na economia capitalista, o que faz a economia funcionar é cada um defendendo os seus interesses da melhor, não da mais da melhor maneira possível, que é permitindo que os outros defendam os seus interesses também e equilibrando o jogo econômico. E aí, quando eu falo defender meus interesses, é defender o capital que eu estou alocando e permitir que ele sobreviva a longo prazo, cresça, frutifique. E só é possível fazer isso no mundo em que a gente vive hoje, produzindo impacto social ou neutro, mas isso também vai acabar, sempre positivo. Então é para isso que a gente precisa olhar quando a gente olha para empreendimentos que a gente quer perenizar, empreendimentos de longuíssimo prazo. E pegando essa ótica, o que você acha que a gente poderia fazer a mais no Brasil? Porque você comentou de energia eólica, o Brasil vive uma dificuldade muito grande agora do marco das offshores, né, da energia eólica no mar, do hidrogênio verde, né, o mundo todo pauta que esse é o futuro, provavelmente o próximo passo do Brasil, nossa próxima década, nossos próximos investimentos, eles vão estar muito atrelados ali ao potencial do hidrogênio verde vindo das eólicas offshores, e você vê que o mundo também caminha nesse sentido, né? Quando você coloca o principal projeto da Arábia Saudita, que eles são ali, né, a base do petróleo, e eles hoje já
as próximas cidades deles já são 100% projetadas para se manterem simplesmente com solar e eólica, né? Isso. E como que a gente coloca nessa transposição humana mesmo, que as pessoas têm essa questão, quando a gente fala de ESG, já vira questão política, não, já fora. O que falta a gente para a gente acreditar um pouco mais a gente mesmo, sabe? Não era para ser uma discussão tão difícil no Brasil você falar de eólicas offshores, por exemplo, né? Não. Eu primeiro preciso te dizer uma coisa antes da gente entrar nisso, que é o seguinte: nós estamos gravando aqui em agosto de 2024. Tem menos de uma semana, o World Economic Forum fez um post no Instagram, no perfil do Instagram do WEF, né, do World Economic Forum, dizendo o seguinte, que hoje existe uma nação que lidera a economia baseada em energia renovável em todo o mundo, né, e lidera muito na frente. Essa nação tem aproximadamente 80% da base energética proveniente de fontes renováveis, e a segunda nação do mundo que está mais próxima, que é o Canadá, tem cerca de 60%. Então ela está 1/3 do que ela já gerou atrás do líder. O líder é o Brasil. O Brasil é o país líder na transformação, na transposição da matriz energética para uma matriz renovável. Mas o que acontece? A nossa geração não viu essa transposição acontecer, porque ela é baseada principalmente na energia hidrelétrica. Nem todos os países do mundo, aliás, pouquíssimos países do mundo, têm uma base com capacidade de geração de energia hidrelétrica como a que o Brasil tem. O que eles tiveram que fazer? Buscar outras opções. A energia nuclear é uma opção para muitos países ao redor do mundo, principalmente na Europa. França, Alemanha. A Alemanha, depois do acidente de Fukushima, reduziu, inclusive do ponto de vista político, a disposição de investir mais nisso. Mas muitas nações têm isso e várias outras estão investindo em outras fontes, como a eólica, como a fotovoltaica. Né? Na Arábia Saudita está em construção o maior parque de geração de energia fotovoltaica do mundo. Está em construção nesse momento, já tem uma parte concluída, mas hoje o maior parque ainda é chinês. Né? Mas quando ficar pronto, vai ser a maior base, e faz todo sentido, é um país baseado em desertos. Né? Então, o que eu acho que falta para o Brasil se dirigir ainda mais para... Então, é importante dizer, ainda mais, não é que a gente precisa começar a buscar. Mas o que falta? Primeiro, falta incentivo econômico. Então, quando o empreendedor vai fazer um investimento em fontes de geração energética, falta mais incentivo econômico para isso. Essa mudança está acontecendo. Vem acontecendo incentivos de natureza tributária e vem acontecendo incentivos de natureza de acesso a crédito estatal, diferente dos Estados Unidos, de outros países, de outras economias centrais. O maior provedor de crédito no Brasil ainda são os bancos públicos. Né? O maior provedor de crédito ainda são os bancos públicos, mais que o capital privado. Então, essa mudança está acontecendo, talvez mais devagar do que poderia acontecer, mas é importante lembrar que a gente tem uma parte importante da sociedade brasileira ainda atrelada a um modelo que está sendo substituído. Quando você faz uma mudança brusca demais, você corre o risco de assassinar toda essa base empresarial. E não é isso que a gente deve fazer, a gente deve provocar a mudança. Transição mesmo. Uma transição mesmo. Então, eu acho que o poder público, enquanto indutor, não indutor com o bolso, mas indutor com a legislação, pode se mover um pouco mais rápido. Mas é importante dizer que a gente já se move mais rápido que a maior parte do mundo. É importante dizer isso. Eu acho que o que a gente ainda está muito atrás de muitas outras nações, e essa é uma discussão que acaba tendo um viés político, eu não quero entrar nisso, no cuidado com a preservação do ativo ambiental que a gente tem. Né? A gente vive hoje um momento, queimadas, focos de incêndio acontecendo no país, a gente tem aí acusações de que muito disso seja de natureza humana, criminal, inclusive. Esse cuidado, nesse sentido, quando a gente compara destruição florestal, desmatamento, queimado do Brasil com vários outros países, percentualmente, então, área verde existente contra a área verde destruída, a gente está com percentuais maiores e aí consideravelmente maiores. A gente não olha para isso. Mas do ponto de vista do estímulo à transição energética e do uso dos ativos ambientais, do uso sustentável dos ativos ambientais para essa transição energética, a gente está indo muito bem. E aí agora eu queria responder a sua pergunta. Eu acho que nós temos aí duas questões que são muito relevantes. Uma é a falta de tecnologia própria.
A gente precisa estimular mais o desenvolvimento de tecnologia própria. A gente ainda depende muito de tecnologia internacional quando a gente fala de energia eólica, quando a gente fala de hidrogênio verde, a gente ainda depende muito de patentes, conhecimento, ciência que não é nossa. Quando a gente tem isso localmente, né, normalmente a adoção se espalha muito rápido. É o que aconteceu no agronegócio com a presença da Embrapa. Não teria por que não acontecer isso com o potencial de geração que a gente tem com a energia, mas a gente não tem esse acesso à tecnologia tão fácil, tão destacado e tão barato. Então, esse é um problema. E o outro problema que a gente tem é que a gente tem a competição de uma energia não tão limpa assim em condições desiguais. É muito mais fácil gerar energia de formas mais poluentes do que de formas mais sustentáveis. O governo precisa fazer uma alteração nessa balança e a maneira de fazer isso é com tributo. A gente está num país em que o governo gosta tanto de tributar, né, como um todo. Não estou dizendo desse governo, em que tributar é uma tradição. A gente precisa elevar um pouco mais a tributação sobre fontes não renováveis, não sustentáveis e diminuir, incentivar ainda mais a adoção das fontes renováveis. Isso já acontece, mas pode acontecer com mais força. Mas quando você fala, é muito interessante até quando a gente coloca a interiorização, né? Igual você falou assim, a importância de a gente desenvolver, afastar dos grandes centros, né? E o que a eólica e a solar têm feito no interior do Brasil, quando você vai para o interior de Norte e Nordeste, né? Há pouco tempo eu estava vendo uma pesquisa que mostra o impacto de uma torre eólica em um município pequeno no interior do Norte e Nordeste. Então a capacidade nossa, porque o Brasil sempre gerou muita riqueza na costa, né? Ou nesses grandes centros que a gente tem aqui no Centro-Oeste, Minas, São Paulo, coisa, mas para o interior de verdade mesmo a gente nunca chegou, né? Então, o poder que uma torre eólica gera no interior, né? E não só isso, quando a gente coloca aqui a próxima aposta que a gente acredita, né, que vai acontecer no Brasil, é que o nosso potencial que a gente tem de ventos na costa, né? Então, a gente associando energia offshore com hidrogênio verde, provavelmente a gente tem um custo energético mais barato do mundo. Então, para a gente começar a atrair data centers, a gente começar que a gente coloca aqui, a gente parar de exportar commodity, então a gente precisa investir mais em ciência e tecnologia para quê? Para atrair que a próxima geração ninguém discorda, né? Assim, quando a gente fala de commodity, a gente só pensa em agronegócio, né? Milho, soja. Mas, na verdade, hoje, o que fala para a gente sair da commodity é o dia que a gente começar a importar a demanda de inteligência artificial, todo mundo acredita que é o futuro, né? Mas se esse é o futuro, consome muita energia. E os data centers vão continuar sendo todos nos grandes centros, com custo de energia muito alto. Então, eles colocam que no litoral brasileiro, de Norte e Nordeste, com um custo muito baixo de energia, a gente tem um potencial muito grande de atrair outros tipos de negócio que tem uma alta demanda energética, né? Da gente eletrificar várias partes da nossa cadeia, né? Hoje o consumo de energia do brasileiro é muito pequenininho comparado com o resto do mundo, né? Porque uma parte da nossa cadeia não vem de energia elétrica, a gente já tem uma matriz energética muito limpa, só que o nosso consumo ainda é muito pequeno. Por quê? Porque a gente vende commodities, né? Então a gente precisa trazer indústrias de maior consumo, mas de um consumo mais racional e inteligente, né? Sem dúvida nenhuma. E aí uma coisa interessante, eu estou nesse momento participando de um projeto da TV Globo e do Sebrae Piauí no Piauí, que é de estímulo às micro e pequenas empresas, é um reality show empresarial de estímulo às micro e pequenas empresas. E aí, estando no Piauí, gravando, essa temporada já foi encerrada, gravando esse programa, eu tive a oportunidade de ter contato com um político local, dizendo da importância do plano estratégico que eles estão fazendo para o Estado, para preparar a população, do ponto de vista educacional, para aproveitar as oportunidades que a geração de energia, a venda de energia barata, a partir já tem parques eólicos enormes no Piauí, a partir da energia eólica vai gerar, por exemplo, para data centers, para indústria de tecnologia, para diversas ocupações que hoje não existem no Estado. Então, um esforço educacional para atrair escolas, universidades, para desenvolver a capacidade intelectual da população para poder aproveitar as oportunidades decorrentes do que você acaba de comentar. Então, é importante dizer, a gente tem no Ceará, no Piauí, no Maranhão, estados, principalmente o Piauí e o Maranhão, tradicionalmente associados à base da pirâmide de desenvolvimento da Federação Brasileira, né, uma visão muito moderna de preparar a população para aproveitar essas oportunidades que vão ser decorrentes dessa capacidade de geração de energia, que é
uma das principais necessidades, é a powerhouse do mundo no futuro, né, de energia barata e distribuída que existe no Nordeste brasileiro. Então a gente já vê essas iniciativas começando a acontecer. Esperemos que elas frutifiquem e gerem uma realidade daqui a 20 anos que agora a gente não consegue nem visualizar, que é de talvez a gente está olhando para, como já se olha no agronegócio, para o Matopiba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, o interior desses estados, como fronteiras do agronegócio, como fronteiras de tecnologia no futuro. Quizá isso possa acontecer, vamos esperar que sim. Sim, sim, né? E acho que esse é um caminho sem volta, sabe? Assim, acho que a gente no Brasil, no dia a dia, a gente joga muito contra, né? Então, nosso jogo político, nosso jogo de brasileiro, a gente rema contra, mas o potencial brasileiro é tão grande que não tem como não acontecer. E eu acho que não são 20 anos, sabe? Eu acho que no máximo 10 anos ali, a gente já tem uma realidade nesse interior do Piauí e Maranhão completamente diferente, né? Com base nas novas fontes de energia, né? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais rápido isso acontecer, mais oportunidades vão surgir para os empreendedores brasileiros de todos os estados, de todas as regiões, e mais isso vai facilitar o acesso de empreendedores que estão em outros centros a ativos mais baratos, né? A energia e também a capacidade, programadores, mão de obra, mais qualificados e mais baratos. Então vamos esperar que isso realmente aconteça mais rápido. Me ajuda até a fazer um paralelo aqui. Que você falou ali, né, a Arábia Saudita é muito deserto, né, são áreas muito inóspitas, onde eles estão construindo essas novas cidades, são áreas onde não tem nada, né, assim, estão construindo infraestrutura toda do zero ali, né, e quando a gente olha muito para o interior do Brasil, muitas vezes a gente tem essa própria visão, né, quando a gente olha daqui para o interior do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, a gente vê um Brasil, né, que tem muito pouca infraestrutura, né, e quando a gente fala, né, imagina que uns anos você ligando um servidor no interior do Piauí, no interior do Maranhão, você fala, nossa, parece uma coisa quase impossível, né. Só que, fazendo esse paralelo, né, me conta um pouquinho do desenvolvimento de infraestrutura que você tem visto nesses países, né? Porque não se assemelha, mas se eles têm um caminhão de dinheiro. Tá, o dinheiro é a velocidade do tempo que a gente vai demorar para construir. Mas trazer de lá para cá, o que é que a gente teria que estar construindo mesmo, né? Como construir, né? A construção também pode gerar menos impacto, né? Quando você fala que já estão construindo uma cidade que vai ser 100% com base de energia solar e eólica, né? Provavelmente também os métodos construtivos não são de alto impacto, né? Então, provavelmente são tecnologias diferentes, né? Me conta um pouquinho sobre a parte de infraestrutura que você tem visto fora e para a gente poder utilizar de boas práticas, que é o próximo passo aqui no interior do Brasil, né? Bom, primeiro, deixa eu te fazer um comentário. Tem da mesma maneira como você tem correntes pró e contra tudo que acontece aqui no Brasil, você tem isso lá fora também. Então, tem principalmente de observadores internacionais, não é uma crítica, mas um pensamento crítico para avaliar se esse investimento em construção de novas cidades, em regiões inóspitas e tudo mais, faz sentido do ponto de vista econômico e de desenvolvimento social. Quando eu estou participando de alguma discussão, de algum debate em que isso se envolve, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu sou produto de um investimento dessa natureza, porque eu moro em Brasília, a capital do Brasil, que foi construída numa região não inóspita do ponto de vista de recursos naturais, mas uma região com baixíssima urbanização quando a capital foi construída. O conceito é o mesmo, né? A essência por trás é a mesma. Exatamente, a essência é a mesma. Então, esses projetos, primeira pergunta, esses projetos fazem sentido? Bom, para quem é de Brasília, a resposta é fazem. A gente vê o que acontece. Até hoje, você ainda vê brasileiros se perguntando: valeu a pena construir Brasília, desenvolver, mudar a capital de lugar? Tudo tem prós e contras, mas sem dúvida houve uma geração de desenvolvimento muito grande para essa região do país. É isso que se busca nessas iniciativas no Oriente Médio, que não acontecem só na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, por ser o maior país de maior capacidade econômica absoluta, isso salta aos olhos no mundo inteiro. Mas isso acontece em outros países também, e isso também acontece na China, isso também acontece nos países para onde o investimento está fluindo hoje. Na década de 60, o Brasil era um deles, era a época do milagre econômico brasileiro, o Brasil era um deles, já foi outras vezes depois disso, mas foi quando Brasília surgiu. Mas aí há uma preocupação, isso talvez não existisse na década de 60, porque o pensamento era outro. Mas hoje existe uma preocupação muito grande com o impacto socioambiental.
né? Isso existe. A gente viu a preparação da Copa do Mundo de 2022, uma crítica muito grande ao Catar pela presença de trabalhadores imigrantes que eram isolados dos centros onde a Copa ia realmente acontecer, moravam longe, condições insalubres, índice de mortalidade altíssimo. Isso meio que ensinou os países do Oriente Médio e também a Arábia Saudita a esse cuidado com o impacto socioambiental durante o processo de construção. Então, existem normas que as consultoras internacionais que estão indo para lá para participar dessas iniciativas precisam ter de oferecer bem-estar para a população local, oferecer capacidade de ascensão econômica, educação, acesso à saúde. Então, uma melhoria e um impacto positivo nas comunidades locais onde essa construção está acontecendo. Mas na prática está funcionando ou é só na teoria? Eu preciso te dizer que eu não tenho condições de avaliar o quanto isso efetivamente está acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é que, normalmente, quando essa preocupação começa a ser amplamente debatida, algum impacto tem. Eu não tenho conhecimento da realidade geopolítica e socioeconômica do país para te dizer se isso está acontecendo na prática ou não. Mas quando a discussão começa, algum impacto sempre tem. E aí há uma questão, isso até gera... Quando a gente fala de desconforto social, num país como a Arábia Saudita, isso é um nível muito mais baixo do que num país como o Brasil. O Brasil é uma democracia representativa, a Arábia Saudita é um reino. Então, isso tem níveis diferentes. Mas existe... uma preocupação, porque muitos dos parâmetros são tão elevados que as empresas sauditas não conseguem competir com os fornecedores internacionais que conseguem oferecer métodos construtivos que não degradam o meio ambiente, que não deixam pegada, que não geram, durante o processo de construção das cidades, poluição. Então, aí há uma iniciativa na Arábia Saudita... Empresas internacionais conseguem entrar com preço mais competitivo do que as locais. Então, isso estava começando a acontecer. Aí tem uma iniciativa governamental na Arábia Saudita que chama Saudization, que é a obrigação das empresas internacionais, dos investidores que vão atuar na Arábia Saudita de reservar um percentual significativo dos empregos para trabalhadores sauditas, até porque o trabalhador saudita é mais caro do que o imigrante que vem do Sri Lanka, do imigrante que vem da Índia, e eu não quero de forma alguma ofender esse país, mas são países que têm uma base populacional carente maior. E aí você tem um nível de migração muito grande para poder trabalhar nessas obras, como o Paquistão, Afeganistão e outros países, alguns conflagrados, como o Afeganistão, que são provedores de mão de obra barata para essas iniciativas. E aí há uma determinação, uma iniciativa de que a população local seja envolvida e de que as empresas locais sejam envolvidas. Então, você tem fundos internacionais já investindo em empresas locais para desenvolvê-las, para aproveitar essa oportunidade, já que as internacionais que estão chegando têm que estar juntas, têm que atuar conjuntamente. Tudo isso em prol do desenvolvimento do país. Isso é algo que a gente pode aprender, né? Uma coisa que o empreendedor brasileiro sempre temeu muito é a abertura, a ruptura com a ordem econômica brasileira. Quando você abre o mercado muito rapidamente, aí você tem empresas internacionais competindo com vantagem competitiva desleal em relação às empresas brasileiras. E isso aconteceu quando houve o choque da quebra da reserva de mercado com a indústria automobilística nacional, com várias outras indústrias decorrentes. A gente está falando do período do governo Collor. Mas deveria ser um medo mesmo, não? Deveria ser um medo se essa abertura é abrupta demais. Quando a gente olha... ao fazer esses comentários aqui, citar exemplos, eu não quero de forma alguma condenar decisões soberanas de outros países, né? Mas a gente tem países onde o desenvolvimento industrial é mínimo, nulo, ou a indústria que existia acabou porque a abertura econômica para a competição internacional foi abrupta demais. Ou a gente tem países em que essa abertura sempre existiu e por isso a indústria nunca se desenvolveu. A gente tem um vizinho, que é o Paraguai, que tem essa característica, né? É muito difícil o desenvolvimento industrial, porque a economia é tão aberta que é melhor você produzir em outro lugar que tem condições já existentes, pré-existentes, do que produzir lá. E, né, é tão fácil comprar de outros países que é mais fácil isso acontecer, né? Mas essa discussão é difícil, né? Porque o nosso nível de educação financeira é muito baixo, né? E aí, quando a gente vai para fazer a gestão financeira dentro da empresa, já é uma catástrofe. Aqui a gente vai discutindo macroeconomia como se fosse um 2 mais 2, né? Exatamente, verdade. Agora, a gente tem que lembrar que você tem duas essas ações, decisões e ações têm que andar em paralelo, né? Não dá para esperar que o brasileiro médio ou que o empreendedor brasileiro esteja preparado
para acompanhar, tomar as melhores decisões, investir da melhor maneira, para só aí começar a abrir, sob pena de você perder as oportunidades que o mundo reserva, né? Então você precisa caminhar em paralelo. E o que a gente tem de problema? A gente tem de problema que a iniciativa privada, normalmente, por defender interesses que são individuais, está mais fácil de harmonizar, ou de pequenos grupos é mais fácil de harmonizar, do que interesses nacionais de uma nação democrática com 200 milhões de habitantes. O Estado se move muito devagar. Então, você tem um descompasso na indução da população para estar preparada para essas oportunidades e a pressão que existe para que essas oportunidades sejam abertas mais rapidamente. E isso aí, normalmente... Esse dia não vai chegar, vai, não? O dia não chega, mas assim, o desejo é que chegue, mas a gente provavelmente não vai ver, né? Deve levar décadas ou séculos para que isso aconteça. Mas é preciso se mover na direção de reduzir esse gap. E aí eu acho que o papel da elite empresarial, e se você que está nos assistindo é empreendedor, já tem um negócio, gera alguns empregos, paga imposto, e você já é a elite, quando a gente fala da população brasileira, né, a movimentação dessa elite empresarial, então estou falando de, vamos lembrar, mais de metade das empresas brasileiras são microempreendedores individuais, 97% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, se você é um empreendedor de pequeno porte, você provavelmente já está nos 10% das maiores empresas brasileiras. Mas se você já passou de um faturamento de 4 milhões e 800 mil reais por ano, você é a elite da elite do empresariado brasileiro. A gente costuma achar que elite são os bilionários, mas não, 97% das empresas brasileiras são micro pequenas. Então, E nesse recorte aqui, nesse tamanho de empresa, né? Os problemas são sempre os mesmos, são? Muito parecidos. São muito parecidos. E nível de categorias, né? Igual você falou assim, você já está na elite, mas você não sabe que você está na elite, né? Isso. E aí, você está jogando um jogo que você não sabe ainda qual que é o jogo que você está, mas você está no jogo e você já está lá no topo, né? Isso. E quando a gente fala no topo, é no topo mesmo, né? Exato. Quando você fala que de cada 100 você está entre os 3 com melhor capacidade econômica, a gente fala sobre isso, às vezes a gente se esquece do nível de desigualdade social que a gente tem no país em que a gente vive, né? E aí isso faz com que muitos empreendedores que deviam ter uma fala de líder tenham uma fala de liderado inconformado. Porque o governo faz isso, porque o Brasil, porque esse país, porque essa cidade, porque as autoridades e tudo mais. Você é o exemplo, você é a parte da elite. Você precisa estar olhando, inspirando, e pressionando, e dirigindo, e não reclamando. Então, eu admito que essa visão talvez seja um pouco controversa, mas, na verdade, é provável que muitas das pessoas que estão assistindo, muitos de vocês estão assistindo nesse momento agora, estejam na categoria dos pilotos e não na categoria dos passageiros, né? Mas acho que isso acontece muito, Renato, porque a vida de empreendedor é uma vida muito sozinho, né? Então, quando você começa a empreender, você montou seus primeiros negócios ali, você empreende, é você e você, né? E aí, quando você começa a montar um time ali, a visão que a gente foi educado no Brasil, que existe culturalmente, é quase que os colaboradores estão contra você, né? E você está contra o sistema. Então, na verdade, o sentimento é que você está sozinho, e por mais que os anos vão passando, esse sentimento, em vez de vir diminuindo, como falta ecossistema, como falta apoio, como falta network, você acaba achando que você está sozinho mesmo, né? E aí você vai entrando, igual você falou, você deixa de ser o piloto e passa lá para o banco do passageiro como vítima, né? Mas para sair desse lugar, para mim só tem um jeito, né? Assim, que é se deixar de empreender sozinho, né? Porque normalmente os erros, todo mundo erra, né? Todas as empresas erram. Então, se aprender com o erro dos outros e tropeçar mais rápido, né? E levantar mais rápido, é o único caminho de sair do outro lado. Quando eu te questionei de onde as empresas erram, é porque eu tenho visto muito que elas erram nas mesmas coisas, né? Então, eu erro nas mesmas coisas, você erra nas mesmas coisas. Então, seus problemas são muito repetitivos. Então, você fala, para que eu vou ter que tropeçar? Né? Mas só aprender com alguém que já tropeçou primeiro, né? E aí a força do ecossistema te ajuda, mesmo que de maneira imperceptível, a evitar erros que outros parceiros ou outros colegas já cometeram. Sem dúvida nenhuma, isso é uma fonte de educação inesgotável
inesgotável, né? A educação social. Aprendizagem social, tem um psicólogo norte-americano chamado Albert Bandura que se dedica a estudar isso, ainda vivo, que se dedica a estudar isso. A aprendizagem social é uma das fontes mais poderosas de crescimento e desenvolvimento do conhecimento. Mas quando a gente se enxerga como eu contra todos, eu contra o sistema, eu contra os concorrentes, eu contra o governo, eu contra os fornecedores, eu contra os clientes, né? Isso é uma visão do empreendedor mais, a gente costuma dizer, mais raiz. Isso torna difícil que esse aprendizado social aconteça e que esse efeito de rede te ajude a superar conjuntamente desafios que cada um está enfrentando, os mesmos desafios que cada um está enfrentando sozinho. Sem dúvida, isso é um problema muito grande. Quando você olha para os empreendedores mais modernos, os jovens que estão montando startups, que estão começando agora, que buscam um Founders Institute para empreender, você vê o contrário acontecendo. E aí, quando você vai para fora do Brasil, para economias centrais e mais desenvolvidas, você vê isso acontecendo com mais força ainda. Empreender não é mais uma ação de um herói, que não é mais uma jornada do herói. Empreender agora é um esforço coletivo de um grupo, cada vez mais. A gente vê empresas com propriedade compartilhada cada vez mais. E é bom que isso aconteça, porque isso reduz a jornada, encurta, não é reduz, encurta a jornada de aprendizado e permite que o crescimento seja mais rápido. Além disso, quando o fracasso acontece, e é natural que o fracasso aconteça em maior monta do que o sucesso na atividade empresarial, que é uma atividade, quando a gente olha nas possíveis carreiras profissionais, uma das de maior risco, né, ao lado da arte, do esporte, de outro, mas é uma das de maior risco. Quando você tem compartilhamento de iniciativas, você também tem compartilhamento de riscos, e isso te permite suportar as quedas e os fracassos de uma maneira melhor, se levantar e estar pronto para a próxima oportunidade mais rapidamente. E em relação ao Renato, aonde o Renato tem aprendido hoje em dia, né? Porque isso é uma jornada tem muito conhecimento, tem case de sucesso, já fez empresas gigantescas, mas aonde o Renato aprende hoje, né? Cara, eu creio que eu empreendo desde os 19 anos, mas na realidade eu comecei a empreender na empresa júnior da universidade, que eu ajudei a criar da UNB, a DIM, a empresa de consultoria júnior da UNB, então desde os 17. Né? Então a maior parte da minha vida foi na jornada empresarial. Eu acho que hoje eu busco aprender outras coisas. Eu busco ter eu me interesso por temas mais coletivos. A minha carreira empresarial foi mais focada no autodesenvolvimento e na capacidade de competir. Eu acho que eu busco aprender mais sobre a capacidade de colaborar. E isso tem sido um desafio encantador, mas ao mesmo tempo assustador. E isso é em livro, é roda de network, é em podcast? Principalmente, quando você fala roda de network, principalmente no aprendizado com outros empreendedores que nessas jornadas de construção coletiva estão mais avançados. Então, sem dúvida nenhuma, através do networking. Principalmente tendo a oportunidade de conhecer, conviver e enxergar como empreendedores que já conseguiram resultados que eu não consegui ainda, como eles fizeram isso e o que se pode aprender do convívio com essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Você comentou aqui da DIM, né? Eles vão ter até um evento grande agora. A gente vai estar ajudando eles na execução, na realização do evento. E dá uma dica de como que a gente encurta esse caminho do network, né? Porque quando a gente fala network, parece palavra difícil, parece palavra bonita, tem gente que tem dificuldade, que não consegue travar. O que o Renato usa como método mesmo, né? Assim, como para entrar no ecossistema, seja um estudante, né? Voltando ao Renato agora lá, quando estava montando a DIM, construindo a DIM lá atrás, o que você teria feito diferente para acelerar esse network lá dentro da universidade? Parece um mundo muito distante, né? Parece que você está dentro da universidade, isolado, mas como você faria essa ponte hoje em dia? Cara, quando eu estive na universidade, teve uma particularidade muito grande na minha vida, particularmente porque eu tinha vindo de Goiânia para Brasília aos 16 anos para estudar na UNB, eu não tinha rede social em Brasília. Então eu precisei me embrenhar na universidade. Era a oportunidade de networking que eu tinha. Então busquei conhecer pessoas e me envolver em atividades diferentes dentro da universidade, e aí as oportunidades foram pipocando. Eu acho que expressões antigas que a gente ouve das avós, quem tem boca vai a Roma, você precisa, sem dúvida nenhuma,
são muito importantes para que você consiga divulgar o que te interessa para as pessoas que estão ao seu redor e aprender o que as interesses, trocar, né, para entender com quem você se conecta. Foi isso que aconteceu comigo. E a oportunidade de construir a ADIM, ela não veio de uma ideia minha, ela veio de uma ideia de dois irmãos que eram alunos também da universidade, que foram participar de um evento em São Paulo, viram a primeira empresa júnior do Brasil, que era da Fundação Getúlio Vargas, e voltaram dizendo, olha, quero fazer isso aqui. Eu era presidente do centro acadêmico e eles acabaram me procurando para fazer isso e eu acabei me conectando a essa iniciativa, não foi uma ideia minha. Então, o que eu recomendo? E aí, o que eu venho fazendo desde então? Né? Procurando me aproximar de pessoas que estão fazendo coisas interessantes. Né? E aí me aproximar não é observar o que eles estão fazendo ou olhar para o que eles estão fazendo e aprender, é realmente me conectar e perguntar, tem jeito de eu participar disso aí? Tem jeito de ir tem jeito de subir nesse ônibus, nem que seja como passageiro, tem jeito de atuar nisso com você, tem jeito de participar disso também, e isso gerou muitas oportunidades que na saída da universidade acabaram virando o meu modus operandi e o jeito como eu nunca empreendi sozinho, o jeito como eu construí todos os negócios que eu fiz até hoje. A gente costuma dizer que o empreendedor do passado no Brasil é um empreendedor solitário. Eu comecei a empreender na década de 90, mas eu nunca empreendi sozinho em nada. Sempre tive sócios, sempre tive parceiros. Algumas sociedades deram incrivelmente certo, algumas sociedades deram incrivelmente errado. Acabaram em brigas, em desavenças e tudo mais, mas tudo isso construiu o aprendizado para o tipo de parceria que eu busco hoje. Então, creio que a única recomendação que é possível dar para quem está começando tenta superar a timidez, tenta superar os receios, tenta superar o medo ridículo e tenta se conectar a quem já está fazendo alguma coisa, porque isso costuma te puxar e te estilingar para frente. E tem muita gente também que sonha com esse ecossistema ONU, né? Que sonha com esse ecossistema internacional. Que sugestão você dá para quem quer chegar lá um dia? Né? A gente está falando aqui da universidade, está falando de começar a empreender. Tem muita gente que sonha com esse caminho. Né? Como foi esse caminho do Renato? Como que o Renato chegou lá? Cara, eu acredito muitas das oportunidades que eu tive a oportunidade de aproveitar na vida, a sorte. Sorte no sentido de estar preparado quando a oportunidade surgiu. Eu sou consultor do Sebrae desde que eu estava na universidade. E aí, atuando dentro do Sebrae, eu comecei a atuar com um programa que era da ONU, que era o programa Empretec, que aqui no Brasil é desenvolvido pelo Sebrae. Então, atuando no Sebrae, como consultor do Sebrae, sem nenhuma pretensão de atuar internacionalmente, num programa que era da ONU, num determinado momento, os principais consultores desse programa aqui no Brasil foram convidados a colaborar com uma iniciativa internacional. Eu era um desses consultores, por estar no programa há muito tempo, era um dos, talvez, 10 consultores mais experientes do programa Empretec aqui no Brasil, no início dos anos 2000. E surgiu uma oportunidade de colaborar internacionalmente. Eu dominava 2 idiomas, inglês e espanhol, com excelente proficiência. Essa oportunidade acabou caindo no meu colo. E aí eu comecei, no início dos anos 2000, a colaborar com um programa internacional dentro do ecossistema da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento e para a implantação do programa dos centros Empretec em outros países. O programa Empretec está em 51 países diferentes, eu já atuei em 26, contando com o Brasil, em 26 desses países. Aliás, atuei em mais, eu colaborei com a implantação de 26 dos 51 países onde o Empretec está. Então, para mim, e isso eu costumo recomendar para pessoas que me procuram, falam, como é que eu faço? Tenho vontade de atuar com a ONU e tudo mais. Olha, procura uma atividade que tem alguma instituição internacional que desenvolve ela aqui no Brasil e começa a atuar aqui, localmente. A oportunidade de você ir atuar fora do país, ela vem de duas maneiras. De você atuar em âmbito internacional, ela vem de duas maneiras. Ou você trabalha nessa iniciativa, que é comum a vários países do mundo, no seu país e se destaca,
né? Então, iniciativa de fomento, desenvolvimento de pequenos negócios é uma iniciativa que acontece no mundo inteiro, dos Estados Unidos à Etiópia, e eu estou falando em grandezas econômicas, dos Estados Unidos à Etiópia. Essa é uma pauta importante, o desenvolvimento dos pequenos negócios. O Brasil faz isso muito bem, e eu comecei a atuar na instituição que tem esse mandato aqui no Brasil. Como tinha um programa dela que era comum ao mundo inteiro, isso acabou me abrindo a oportunidade de atuar em outros países. Isso acontece com diversas áreas do conhecimento diferentes. Você falou duas coisinhas ali. Você falou sorte e depois você comentou um pouquinho antes de falar em erro, né? Nós já errei muito, já tropecei demais. E eu acho que mais do que eu devia, eu acho. Mas eu acho que uma das coisas que faz a gente crescer é exatamente isso, né? A gente reconhecer que a gente erra, né? Então, assim, que a gente erra, mas bola para frente, levanta a cabeça, vamos consertar o erro e vamos começar de novo. Eu acho que sorte existe, providência existe, só que eu também acredito brevemente que o dia que ela chegar, eu estou trabalhando. Né? Isso. Tem que te achar, tem que te achar trabalhando. A sorte acontece, mas ela tem que te achar trabalhando. Essa é uma citação famosa. Então, para você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, muita gente sempre comentou, né? Minha avó sempre falava assim, Fernando, pega essa mudinha e planta para mim aqui, que o que você plantar nasce. Aonde você colocar a mão dá certo. Eu falei, não tem nada demais com a mão, não. O que tem é porque eu vou estar sempre trabalhando. Então, assim, se eu estou envolvido na coisa, provavelmente eu estou errando muito, mas com muita vontade de acertar. E o dia que a sorte chegar, o dia que a providência chegar, eu vou estar lá trabalhando e ralando, né? Que talvez ela me ajude só um catiquinho, porque a minha parte eu vou acordar cedo para fazer. Né? Isso, eu acho que agora você falou uma coisa muito importante, talvez, se for possível para você que está nos assistindo, levar esses 20 centavos de contribuição, né? A gente tem uma tendência nas culturas latinas, então não é no Brasil, não é complexo de vira-lata. A gente tem uma tendência nas culturas latinas, e existem debates sobre qual é a origem disso, a gente tem uma tendência a demonizar o erro, a demonizar a falha, a demonizar o fracasso. A gente tem essa tendência, né? Ao fazer isso, a gente acaba inibindo a iniciativa. A gente acaba... então, a razão pela qual a sorte, a oportunidade, muitas vezes não encontra a pessoa trabalhando naquele momento, não é porque a pessoa é preguiçosa, é porque a pessoa é medrosa. E aí, o medrosa não eu não estou sendo pejorativo, porque se ela falhar ou fracassar, isso vai ter um peso tão grande sobre os ombros que a pessoa prefere nem tentar. Se o fracasso fosse visto socialmente como algo mais natural, como algo que é parte de uma jornada de crescimento e de aprendizado, talvez a gente tivesse mais gente se lançando a riscos, talvez a gente tivesse mais jovens temendo menos, a gente tivesse mais adultos, pais de família, tomando a decisão de deixar o que eles estão fazendo para fazer o que eles sonham, o que eles têm vontade, a oportunidade que eles enxergam, mas o peso do fracasso sobre os ombros é tão grande, se a gente for olhar a nossa estrutura jurídica, a nossa estrutura econômica, demoniza o fracasso, demoniza o erro. Então, empresário que se quebra não consegue nunca mais montar outro negócio, porque o nome está sujo, as dívidas, as execuções, eu não estou entrando na seara que se é justo, se é correto e tudo mais. A gente tem uma estrutura social que demoniza o fracasso de tal maneira que o medo do fracasso inibe a tentativa. Então, acho que outro ponto importante, né, a gente vai errar muitas vezes, a gente vai cair muitas vezes, é tirar um pouco do peso que esse erro tem quando a gente falha. É enxergar isso como um processo natural que vai, em algum momento, nos levar ao aprendizado que traz o sucesso. Acho que enxergar isso é fundamental para que a gente esteja mais disposto a estar trabalhando naquilo que nos motiva e que aquilo que pode representar uma oportunidade futura quando a sorte chegar. Uma coisa que eu acho legal é, nessa visão de brasileiro, que você colocou, grande parte dos nossos empreendedores são simples, são MEI, não. Mas quando você coloca ali a Dona Maria de um salão de beleza, que já teve ali 10 funcionários envolvidos, né? A principal coisa que a Dona Maria não tem é essa capacidade de olhar para ela mesmo e falar, eu sei lidar com gente, eu sei lidar com fluxo de caixa, eu sei lidar com pessoas, porque se você fosse comparar com grandes empresários, com grandes empresas, você tem empresa que tem mais de 1.000 funcionários, transaciona muito, mas a gestão de pessoas está pior que a da Dona Maria. Quando você fala a capacidade de recrutar, selecionar, manter, está pior que a da Dona Maria. Então, grande parte do problema que falta para a Dona Maria é ela conseguir se ver com o que realmente ela fez, com o que realmente ela entrega. Mas como ela está na jornada sozinha, ela acaba que ela não consegue dar valor nisso, né? E ela sempre se coloca no lugar
um degrau para baixo, sabe assim? Em vez de usar isso como a principal alavancagem dela, né? E muitas vezes a Dona Maria, que gera 10, 15, 20 empregos, às vezes uma parte deles, ou muitos deles informais, lá na comunidade onde ela está, ela olha para o vizinho que está passando pela rua, indo trabalhar num emprego com carteira assinada, numa outra empresa, onde a remuneração que ele recebe ali mal dá para sustentar a própria família, ela olha para ele como se ela estivesse abaixo socialmente. E, inclusive, os vizinhos também olham, né? E ela olha quase que... que ele venceu na vida, né? Assim, ele venceu, ela não. Ela que impacta positivamente a comunidade onde ela está, não. E isso acaba sendo uma fonte de complexo de vira-lata, e isso acaba impactando a família da Dona Maria, e os filhos da Dona Maria, ao invés de sonhar em sucedê-la no negócio, sonham em ter um emprego igual ao do vizinho, aí vão... Não estou de forma alguma... se essa é a opção, tá tudo bem, mas a valorização da iniciativa individual e do construir algo que impacta localmente precisava ser mais forte, não é só na sociedade brasileira, nos países latinos como um todo. Isso não acontece só aqui, isso acontece nos países de cultura latina, europeus também, isso acontece em outras nações também, essa... visão da atividade por conta própria e que impacta localmente como algo menor, menos importante, isso acaba fazendo com que pais não sonhem que seus filhos empreendam localmente. Isso acaba gerando esse tipo de consequência. O sonho é que o filho vá trabalhar numa empresa grande, faça um concurso público, não tem nada de errado com isso, mas a gente falha em perceber o tamanho do impacto que essas pessoas têm na sociedade em que a gente vive. Então, mas me conta aqui, você pega um Renato lá no Justus na televisão, né? Você pega um Renato no Aprendiz, você pega um Renato no Sebrae. Quem olha de fora fala, não, o Renato sabe como não errar. Mas me conta um erro. De jeito nenhum. Me conta um erro da carreira empreendedora do Renato. O que poderia ser diferente? Seja como investidor agora, ou seja lá como sócio, ou seja contratando, ou seja com pessoas? Como investidor, que é o papel atual, eu já errei algumas vezes em fazer alocações em empresas que não tinham os 3 pilares bem formados. Né? O que são, para a nossa tese, os 3 pilares de um negócio promissor? Né? Oportunidade, sem sombra de dúvida, a oportunidade é muito importante. Né? Time, e aí time, quando a gente está falando de uma padaria, o time é importante. Quando a gente está falando de uma startup de energia, de inteligência artificial, é importante também. Qual dos dois é mais importante? É igual nos dois. Time é imprescindível. Né? E visão, projeto, onde se quer chegar. A oportunidade é uma coisa, a visão é como explorar essa oportunidade. A gente precisa desses 3. Você fala, não, mas e os recursos? Não são importantes também? Não, esses o investidor provê. Né? Então, quando você tem esses 3 pilares bem formados, normalmente a chance de fracasso sempre existe. Empreendimentos empresariais são, por natureza, empreendimentos com alta probabilidade de risco. Né? Mas quando você tem esses 3 pilares, a chance de risco é menor. Mas o Renato já falhou de buscar um negócio assim, tentar identificar... Eu já falei e espero que isso não aconteça mais, mas a probabilidade de acontecer é grande. Eu já falei de, mesmo sabendo disso que eu acabei de te dizer, buscar empreendimentos onde um desses 3 pilares estava faltando. A gente tem uma iniciativa que é o nosso único write-off nas startups investidas da Moai Participações, aqui do Distrito Federal, relativamente recente, então por isso eu vou poupar o nome da empresa, do empreendedor, em que a gente fez um investimento numa ideia altamente promissora. Então a oportunidade estava lá num negócio em que o empreendedor tinha uma visão muito clara. Então a visão estava presente lá, mas a gente estava investindo num solo founder, num empreendedor que estava sozinho, com um time que ele não valorizava adequadamente, tinha talentos, mas ele não valorizava adequadamente, não procurava amarrar eles ou com boa remuneração, com vesting, ou com probabilidade de se tornarem sócios, queria manter o negócio para ele e que então falhou no pilar de time.
né? O empreendedor era e é uma pessoa genial, com capacidade técnica enorme, com visão de negócio, mas hoje em dia não se empreende sozinho, não se constrói sozinho. Tem um monte de gente fazendo. Não existe isso mais. Tem um monte de gente. Não tem mais o super-homem. Pode ter a Liga da Justiça, mas o super-homem sozinho não salva o mundo mais. Inclusive, o super-homem morreu nos quadrinhos, né? Então, não acontece mais. E a gente investiu numa ideia de super-homem sem ter percebido, mas a gente fez isso e não conseguimos influenciar o empreendedor, nós e outros investidores, o empreendedor a mudar essa visão, a trazer gente mais capaz enquanto ainda tinha tempo. Aí, quando o empreendedor finalmente acordou para isso, os recursos já estavam acabando e aí a credibilidade tinha sido erodida, os investidores não quiseram colocar mais capital, foi o único write-off que nós tivemos. Esse foi um erro como investidor. Como empreendedor, alguns anos atrás, eu cometi esse mesmo erro, né? De montar um negócio com os sócios, mas sem construir um time que tivesse todas as competências necessárias para o negócio virar. Então, esse é um erro que já aconteceu, nos dois papéis já aconteceu comigo no passado. Muito bom. Me conta um pouquinho, você comentou da Moai Participações, né, como investidor. Um tempo atrás você comentou comigo do sonho de expandir negócios de alimentação, né? E como que a gente conseguiria fazer isso com mais escala, né? Porque muitas vezes a gente vê localmente negócios fantásticos que nascem, que conseguem montar 1, 2, 3 lojas, mas daí para ganhar um cenário nacional tem um degrau muito grande ainda, né? Como você vê esse desafio e esse sonho de crescimento, né, Nuno? Falando em tese, né, no segmento de alimentação, o que você tem de positivo? Você tem negócios normalmente que tem um fluxo de caixa muito previsível. Então, o desafio da porta para fora, ele não é tão grande assim. Tudo é difícil, tudo é desafiante. Não estou querendo minimizar nada aqui. Mas vou fazer comparação entre empreendimentos de varejo. Quando você você atua no segmento de vestuário, por exemplo, o grande desafio é da porta para fora. Você precisa atrair o público para o que você está oferecendo. Quando você atua no segmento de alimentação, a demanda existe e ela se renova a cada 4 horas. Né? Então, normalmente, seu grande desafio é da porta para dentro, ele é de operação. Se você tem um empreendimento de alimentação que opera bem, tem bom serviço, tem bons produtos e se comunica razoavelmente bem, você não tem desafio para vender. Você tem desafio para operar. Né? Em empreendimentos como o de vestuário, por exemplo, você não tem tanto desafio para operar, porque você basicamente revende um produto que você faz curadoria para escolher. O seu grande desafio é que a sua curadoria prevaleça na vontade do consumidor, que você alcance o público. Eu estou falando de maneira muito superficial e muito genérica. Né? Não, muito bom, mas é porque esse recorte até traz muito desafio do empreendedor, né? Que muitas das vezes você fica olhando para aquilo que é padrão do seu mercado e você luta contra, né? Exatamente. E muitas vezes... Aonde eu vou ganhar meu jogo, né? Eu vou ganhar meu jogo da porta para fora ou da porta para dentro, isso. Né? E aí a escolha de ganhar da porta para fora ou da porta para dentro, ela também tem a ver com o tipo de talento que você tem. Ninguém é bom em tudo. Né? Bill Gates, Elon Musk, ou então falando de exemplos brasileiros, Jorge Paulo Lemann, grandes nomes que a gente admira, que a gente segue, ninguém é bom em tudo. Ninguém, não existe. Então, a capacidade de adequar os seus talentos, de buscar uma oportunidade na qual os seus talentos façam impacto positivo, ou se você escolher uma oportunidade onde os seus talentos não correspondem ao que a oportunidade precisa, de montar um time que tem esses talentos, são muito relevantes. No meu caso, eu sempre julguei que seria mais fácil construir o sucesso em empreendimentos onde a gente pudesse falar das variáveis controláveis, que é a operação, do que das variáveis que, para mim, são incontroláveis, que é comercialização. Aí você vai para os grandes empreendedores digitais do Brasil, para eles vender é fácil. Difícil é operar, executar, construir e tudo mais. Então, cada um tem um tipo de talento diferente. Quando a gente olha para a alimentação, uma coisa comum para os empreendedores de alimentação é subestimar a importância da operação. É um negócio que funciona principalmente da porta para dentro, é comum subestimar a importância da operação. Então, você vê muitos empreendedores que começam a expansão, o processo de escalar, antes que a operação esteja redonda. Estou aqui contando isso, a Moai Participações tem um caso nesse momento de uma empresa investida que começou a escalar
antes de ter a operação redonda. Como a operação não está redonda e o negócio de alimentação se ganha da porta para dentro, não é da porta para fora, as empresas, as unidades que expandiram estão com problemas de desempenho, de desempenho econômico, de lucratividade, resultado final, porque custos estão muito altos, porque controle de CMV está muito difícil, porque os operadores não estão bem preparados, tudo desafios da porta para dentro. Né? Então, quando a gente olhou para o modelo de expansão, a gente olhou para unidades próprias, então você tem diversas operações que são lideradas por gerentes, que são lideradas por funcionários, que seguem o modelo de uma matriz, que você supervisiona, que você coordena. E você tem um modelo que é oposto, que é o das franquias, em que esses negócios são liderados por outros empresários. Você licencia o modelo, licencia a marca, um outro empresário independente lidera o negócio lá. A gente buscou um meio do caminho, que é a expansão através de unidades que têm sócio-operadores. Então, a gente é sócio da unidade, a gente controla a unidade, mas tem um sócio que opera e que lidera aquele negócio. Para nós é a receita que funciona mais. Você vai olhar você tem empreendimentos de alimentação aqui no Brasil que tem 600, 700 unidades, todas são franqueadas. O cara tem uma unidade própria e tem 700 franqueados e funciona. Não vai existir uma fórmula mágica, né? Não vai. Isso é basicamente como que eu encaixo no negócio, né? Como investidor, como que é o meu encaixe, né? Como que eu potencializo o negócio e não mato o negócio, né? Exatamente. Muito bom. Você falou também que tem investimento em inteligência artificial, você gosta da parte de sustentabilidade, de impacto. O que você tem visto dessa chegada cada vez mais do uso de inteligência artificial, do uso de tecnologia, para aumentar o impacto, né? A gente tem 2 ativos em inteligência artificial que são apostas. E aí, inclusive, o volume de capital que a gente alocou é relativamente pequeno, porque são apostas extremamente arriscadas. Né? Estou falando ainda da parte de alta tecnologia. Uhum. Né? Como alocador de recursos financeiros, você precisa reservar uma parte do seu capital para apostas de alto crescimento. Né? Se você não for correr risco nenhum, bota tudo num fundo de renda fixa e vai para a praia, faz mais sentido. Né? Você precisa. Então a gente buscou aí apostas em que a gente já acha que, não só a gente, você tem a base de empresas brasileiras já é suficientemente desenvolvida para que você tenha grandes oportunidades em fornecedores para negócios, em B2B de pequenas empresas. Né? Então, a gente está em duas oportunidades que estão buscando popularizar a adoção de inteligência artificial para processos que são comuns a empresas de economia tradicional. Você tem, nos 21 milhões de empresas brasileiras, metade são MEIs, a outra metade não é. E essa outra metade já tem equipes trabalhando e automatizar processos e melhorar a eficiência dessas equipes com o apoio da inteligência artificial pode ser um grande negócio. Então, se nós estamos olhando para a corrida do ouro, a gente está tentando vender a calça jeans, ou a pá, ou as coisas que, em vez de minerar o ouro, quando a gente aposta nessas empresas. Então, a gente tem 2 iniciativas que são empresas ainda muito pequenininhas, que estão buscando desenvolver soluções de inteligência artificial que empoderam processos comuns da rotina de trabalho das pequenas empresas aqui no Brasil. E na sua visão, como que isso consegue aumentar o impacto positivo dentro das empresas? A gente acredita, nesse caso especificamente, uma delas está ligada a iniciativas de treinamento e capacitação. A gente acredita que uma oportunidade lateral que ainda não está sendo explorada é como como utilizar, ainda não está sendo explorada por essa startup, como utilizar essas tecnologias aí para melhorar a capacidade de educação e formação intelectual da base da pirâmide brasileira. Isso é uma oportunidade que, para nós, é um diamante bruto, que está muito no fundo e nós, Moai Participações, não temos a tecnologia para chegar lá. Ainda não, estamos longe, mas a gente acha que uma aposta que permita, agora é B2 Small Biz, B2SB, né? Business de negócio para pequenos negócios. Né? A gente espera que essa tecnologia possa ir para pessoas físicas no desenvolvimento educacional. É nisso que a gente está mirando nessa empresa, foi por isso que a gente fez a aposta nela. Então, a gente acredita que a chegada de tecnologias disruptivas, de empoderamento do trabalhador, a gente não acha que a inteligência artificial veio para substituir, ela veio para empoderar.
Claro que muitas Para o funções humano passar a fazer coisa de humano, né? Porque hoje, muitas vezes, nas empresas, você menos tem humano pensando e fazendo coisa de humano, né? Isso, eu também acho isso, só que acho que muito antes da gente chegar no momento em que a inteligência, eu não sei há quantas décadas ou quantos anos a gente está da inteligência artificial substituir o humano nos trabalhos de máquina e o humano poder fazer só coisas de humanos. Muito antes disso, a gente vai ter humanos que hoje fazem trabalhos que podem vir a ser automatizados, fazendo esses trabalhos melhor com a ajuda da inteligência artificial. As duas apostas que a gente fez em inteligência artificial estão focadas nisso. A gente não está mirando em inteligências artificiais que vão substituir os trabalhadores humanos. A gente está mirando em inteligências artificiais que vão apoiar esses trabalhadores humanos a serem muito mais eficazes e eficientes. E com isso vão fazer essas empresas crescerem mais do que as concorrentes delas. E isso vai fazer com que haja uma escala que vai nos dar uma oportunidade de saída em 7, 10 anos, que é para onde a gente olha como investidores de capital de risco. É nisso que a gente está mirando. E numa delas, a gente enxerga a oportunidade de impactar positivamente iniciativas de educação para a base da pirâmide usando inteligência artificial. Esse é o mote que está por trás do investimento. Essas duas estão em produção já? Ação ou estão... Uma delas, as duas estão em validação, uma está em PMF, em Product Market Fit, mas as duas estão em validação e uma já tem ARR razoável, que é essa onde a gente ainda não explorou a oportunidade para a educação da base da pirâmide, mas é para onde a gente está olhando. E a outra está ainda na fase de validação, é uma super early stage. Essas apostas, quando a gente enxerga que o negócio tem um risco muito grande, por causa do tamanho da Moai Participações, que é um micro VC, a gente não faz essas apostas em later stage, que é quando a empresa já se provou bem sucedida e por isso já tem investidor profissional, já tem fundo, já tem tudo mais, o valuation já disparou, a nossa capacidade de participar é muito pequena, se a gente participa, a gente não vai ter relevância nenhuma, não vamos poder participar do processo de decisão. A gente quer participar do processo decisório, seja sentando em conselho, seja tendo poder de veto a determinadas, voto de qualidade em determinadas decisões, e aí por isso, por causa do nosso tamanho, a gente só consegue entrar em estágios anteriores. Então, as duas são empresas ainda em processo de formação. Esse aqui são investimentos da Moai, né? Isso. Mas quando você coloca esse corre que você faz com a ONU, nessas rodas de conversa do Sebrae, nas rodas de conversa internacionais, só existe uma corrida do ouro, né? Todo mundo acredita que a próxima mineração está por aí, né? Não é o próximo petróleo, né? O que você tem visto nesse sentido, em rodas de conversa nesse formato da ONU, Cara, nas oportunidades, por exemplo, que a gente tem de sentar na mesa com VCs, com fundos do Oriente Médio, isso acontece principalmente, o dinheiro está indo para a Arábia Saudita, mas o dinheiro já está nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Então, Dubai é a cidade dos Emirados Árabes Unidos que chama a atenção do mundo inteiro, né? O maior prédio do mundo, o maior do mundo isso, o maior do mundo aquilo, e é o lugar onde as pessoas vão passar férias, mas onde o capital está sediado no Oriente Médio, principalmente em Abu Dhabi. Então, em Abu Dhabi você tem escritórios dos principais fundos do mundo, os principais family offices das principais famílias do mundo, os principais bancos de investimento, os principais gestores, estão todos lá. E aí, quando você vai para eventos de investidores em Abu Dhabi, você vê que tem 3 vertentes principais. E a inteligência artificial ainda não é uma delas. Você tem gestão de dados, você tem uma movimentação, uma busca e valuations cada vez mais altos para empresas que têm capacidade. Exemplo. Gestão de dados de uma forma geral mesmo. Quando a gente fala de gestão de dados, a gente está falando em tecnologias de levantamento e organização de informação. E aí, principalmente, aonde parece estar, isso é uma mina de ouro, mas aonde parece ter diamante, nas tecnologias que conseguem fazer isso de forma não invasiva, ou seja, autorizada e automática. Né? Então, de que maneira eu posso... Aumentar a coleta de dados e o processamento dos dados. O processamento já começa a entrar na seara da inteligência artificial. Né? O processamento é um segmento mais dominado do que o levantamento, o registro, o armazenamento, gestão de informação, de dados e de informação. Né? E outro, tecnologias para fazer isso de forma não autorizada, e aí não é de forma oculta, invasiva, né? De forma
que no futuro pode ser questionada porque o proprietário do dado não autorizou, isso já existe mundo afora e já está dominado. Né? Onde o diamante parece estar é na capacidade de fazer isso de forma autorizada, legalizada, de manusear e trabalhar com esses dados. Você falou que são 3 vertentes. A primeira é dados. Isso. A segunda é energia. Energia. E tem um desafio de produção, mas também tem o desafio de distribuição de energia. E aí tem iniciativas em transmissão, em armazenamento e tudo mais, que são... a mina de ouro é energia, mas o diamante está nisso aí. Essa é outra. E, por último, a automação. Só que o jogo da automação desses 3 é o mais caro. Quando a gente fala de robotização, inteligência, IoT, inteligência artificial aplicada a máquinas e tudo mais, a gente está falando de números, de valores extremamente elevados, aonde startups super early stage, micro VCs não costumam trafegar. Eu vejo, mas eu vejo só com admiração. Eu queria estar ali. Me conta um pouquinho mais do mercado de energia. Você falou que teve lá nas últimas feiras, você teve nos últimos eventos, sobre a parte de transmissão e armazenamento. Porque essa é uma área que a gente tem atuado cada vez mais aqui no Brasil. Né? A gente iniciou esses últimos 15 dias mesmo a construção de 20 usinas no interior da Bahia. Então a gente executa lá serviços de gestão ambiental, supervisão ambiental, acompanhamento de obras. E esse é um mercado que a gente está... De fato, esse é um dos grandes desafios do mundo, né? Porque hoje a energia ainda é algo local, inclusive aqui no Brasil. Né? Apesar de a gente ter uma malha de distribuição, no Brasil a gente já tem gargalos significativos de distribuição, né? E isso, em nível mundial, o dia que a gente vencer o jogo de armazenamento e distribuição em nível global, aí eu consigo até ter um outro jogo, né? Que aí eu, em vez de estar exportando também, eu posso exportar energia em grande escala, né? Em outros formatos. E, inclusive, a gente tem, né, uma expressão que ficou famosa na voz da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Estocar o vento, e aí isso virou um meme e uma paródia. Mas, na realidade, a gente está falando em como estocar e distribuir a energia gerada por diferentes fontes. Esse é um desafio que vira um diamante e que pode vir a ser um diamante. Tem iniciativas na Holanda de armazenamento descentralizado de energia que já estão progredindo. Né? E no Oriente Médio isso se analisa muito, porque você tem ainda bastante comum você ter municípios, cidades de porte relevante que estão desconectadas de um grid de energia, não importa a fonte que elas geram. E como é que os países do Oriente Médio resolveram isso lá atrás? Já respondo a sua pergunta, mas só contextualizando. Resolveram isso lá atrás com construção de usinas poluentes locais em cada município. E hoje você tem poluentes, indústrias poluentes muito próximas de aglomerados urbanos muito grandes. Então, isso é um desafio para muitos países do Oriente Médio. Né? Como é que isso vem sendo resolvido lá de trás? Iniciativas para reduzir a emissão de poluentes dessas usinas que já existem. Só que isso é um consumo de capital muito grande que torna o custo da energia desproporcional. Então, iniciativas para produção e armazenamento descentralizado de energia são muito valorizadas. Por isso, você tem indústrias de baterias, eu não estou falando de bateria de carro, também, bateria de carro, nós estamos falando de baterias locais para armazenamento de grande porte. Um dos principais investimentos recentes nesse sentido, na região do Oriente Médio, foi um investimento de quase 3 bilhões de dólares, veio para uma startup, já later stage, mas para uma startup que trabalha com isso. Talvez o investimento campeão dos últimos 3 anos, né, no Oriente Médio inteiro. Bateria. Bateria, isso. Mas tem outras iniciativas de armazenamento e transmissão. Eu não sou um especialista do segmento, sobre as quais eu não tenho capacidade técnica para falar. Mas em baterias teve o principal investimento da região dos últimos 3 anos. Aconteceu, é uma empresa baseada em Dubai, mas que os investimentos vieram do Fundo Soberano da Arábia Saudita, do Catar e do Mubadala, que é talvez o principal fundo soberano para investimento nesse tipo de negócio no mundo inteiro. Tem iniciativas de mecanização da produção, não é à toa que a gente ouve, isso a gente ouve da voz do Elon Musk em entrevistas e palestras recentes, de uma mudança de foco da Tesla, da produção de veículos para a produção de robôs industriais.
né? Essa é outra iniciativa que vem ganhando uma projeção muito grande. Tem aí no projeto Vision 2030 a criação de um parque industrial numa cidade flutuante chamada Oxagon, que vai incluir um porto e fábricas de diferentes ativos totalmente robotizados, automatizados, com um uso muito pequeno de mão de obra humana. Tem aí conjugando IoT com robotização, com inteligência artificial, mas você tem mecanização da produção como outra iniciativa muito forte, outra mina de ouro. Você conhece o projeto aqui, fica até difícil de visualizar, né? Quando a gente fala em estrutura portuária, você falou no porto, né? Nossa visão de brasileiro de porto já é algo muito simples, né? Assim, já... A gente imagina, eu que sou da década de 80, né? A gente imagina os estivadores carregando as sacas de soja nas costas no porto, isso não acontece mais, mas a gente lembra disso. A gente está falando de um porto quase que 100% mecanizado, num nível que nem Roterdã, nem Xangai, nem Singapura chegaram ainda em construção numa cidade flutuante artificial chamada Oxagon, na Arábia Saudita. Também, de novo, investimento de, sei lá, que monta, não sei nem te dizer os valores, mas bilhões e bilhões de dólares concentrados num curto espaço de tempo. Esse está em construção também. Está em construção já. Se você acessa neon.com, você vê a empresa que coordena essas iniciativas de investimento em infraestrutura todas na Arábia Saudita. Você olha e você fica achando, não, isso não é verdade, é ficção científica, é um filme, vai aparecer aí qualquer dia desses. É incrível. E isso não é só para ser diferente, né? Não é só para ser contra o sistema nem chamar a atenção do mundo. Isso é para posicionar esse país como uma das principais economias globais. Por exemplo, a visão por trás do Oxagon é fazer da Arábia Saudita o principal entreposto comercial do mundo. E aí, quando você vai ler a respeito, no próprio website dá para ler, você vai ler a respeito, a pergunta é por que não? Nós estamos no meio do mundo. Nós estamos muito bem sediados para fazer isso aqui. Por que não? Né? Nós somos a ponte que liga o Oriente e o Ocidente. Por que não sermos o principal entreposto logístico do mundo? Né? Aí você vai a Roterdã, eles vão responder, porque nós já somos, porque nós somos melhores. Você vai a Xangai, porque nós estamos na China. Você vai a Memphis, porque nós estamos nos Estados Unidos. Tem muitas respostas diferentes para isso, mas esse é o desafio que eles se lançaram, um desafio que faz sentido, mas, de qualquer maneira, tem capital internacional confluindo para essas iniciativas. Não é só capital local, não é só o dinheiro deles, tem capital internacional confluindo para essas iniciativas. Muito bom. E você vê no futuro, você comentou o Brasil, tem várias iniciativas que a gente já é o número 1 do mundo, né? Então, transição energética, matriz limpa, né? Aí já tem vários números no top mundial. Só que o que falta muito aqui é um plano, né? Então, você falou, né? Entra lá no site que você vai ler o plano, que você vê que tem um plano para 2030, né? Os nossos planos ainda são muito pequenininhos, né? Ou quando você ainda olha o plano, ainda não é um plano de protagonismo global e nem é um plano que você fala, isso vai dar certo. Não é nem que vai dar certo, né? Assim, ele é viável economicamente. Plano, você não pode discuti-lo, né? Como não tem um plano em cima da mesa, é isso aqui que nós estamos fazendo, é isso aqui que nós estamos construindo, não dá para você falar, não, isso aqui não vai dar certo, tinha que fazer aquilo lá, não, tem que fazer aquilo. Não, aí o Fernando fala, eu prefiro isso, o Renato fala, eu prefiro aquilo, e aí a gente discute, será que é melhor isso ou é melhor aquilo? O que aí no final das contas sai alguma coisa? Pensa na sociedade brasileira como um todo fazendo isso, no final das contas sai alguma coisa que foi tão martelada que é melhor e que leva para um resultado melhor. A gente não tem isso. Isso talvez seja uma consequência da gente ter uma democracia fragmentada. É uma consequência, talvez, que a gente possa dizer não benéfica. Aí você vai para países como a China ou como a Arábia Saudita, que tem um centro decisório unificado, tem malefícios que decorrem disso aí, a ausência de democracia, mas tem o benefício da visão ser mais fácil de implementar. Eu não trocaria democracia por uma visão mais fácil de implementar. Mas eu também acho que a gente está num momento em que já poderia estar cobrando dos nossos representantes um debate mais voltado para a visão de futuro. Nós estamos num momento em que a campanha... até mesmo começar a construir, né? Você falou que muitas vezes a gente fica esperando, mas cabe a gente começar a produzir um plano mais robusto, não só de Brasil, mas de protagonismo mundial mesmo. Né, sem dúvida nenhuma. Agora, tem coisas, Fernando, que a gente poderia aprender imediatamente. Atualmente, e essa é uma mudança que aconteceu nos últimos 2 anos, atualmente, a gente sabe que dentro do Oriente Médio, os principais fundos soberanos lá têm capital de sobra, os projetos de todos os países, inclusive os brasileiros, vão para lá pedir capital. Né? Então, você tem grandes investimentos em infraestrutura aqui no Brasil que tem uma participação muito grande de fundo de capital do Oriente Médio, do Mubadala, do PIF, de outros fundos
soberanos locais grandes. Eu dei exemplos aqui, mas de outros fundos soberanos locais grandes. Hoje, você leva um projeto lá e a pergunta que volta do fundo é: tudo bem, o projeto é bom, a gente vai investir, o retorno parece bom, mas o que vocês vão fazer aqui no nosso país? O que vocês vão trazer de investimento direto aqui? Acho que, nesse sentido, o Brasil ainda está falhando em, primeiro, criar um frame regulatório mais atrativo para o capital internacional fazer investimento perene aqui no país, investimento estrangeiro direto aqui no país, mas também exigir isso para dar acesso a oportunidades para o capital internacional. Isso vem acontecendo no Oriente Médio, vai ser uma tendência, né? Eles são alguns dos principais investidores do mundo hoje, estão adotando essa postura para lá, e aí, por reciprocidade, isso vai acontecer no mundo inteiro. Devia acontecer aqui também. É algo que é muito importante. Muito bom, Renato. Se deixar aqui, acabei de olhar o horário ali, já até estouramos o seu horário já. Mais uma vez, te agradecer muito a oportunidade de estar batendo um papo com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um pouquinho mais, até queria contar um pouquinho mais sobre o histórico do Renato, entrar na parte de família dele, de onde ele veio, como que ele veio para cá. Só que se a gente ficar aqui, até às 3 horas da tarde. 3 horas de podcast. Mas tudo também está na internet, né? Então você consegue a vida do Renato, o que ele já fez pelo Sebrae, o que ele já fez na televisão, tudo isso aqui é público, né? Mas fiquei muito feliz de bater um papo com você, aprofundar um pouquinho mais sobre esse caminho para onde o Brasil está indo, né? Para onde o mundo está caminhando. Que eu acho que quanto mais a gente disseminar esse tipo de informação, acelera essa tomada de decisão, né? Acelera essa construção de um plano maior, né? Enquanto a gente não assumir esse protagonismo como empresário, de vez que esperando do Estado, né? É diferente desses outros países onde você tem um Estado muito forte, né? A gente não quer ter um Estado forte, a gente quer lutar pela nossa democracia. Uma sociedade forte. Então a gente precisa ter outros empresários e outros grupos assumindo um protagonismo um pouquinho maior, né? Então muitas vezes a gente olha no dia a dia, até na sala de network, a gente fala muito nosso, né? A gente quer acabar só vendendo. Mas em vez de só vender, a gente tem que se unir para fazer coisas maiores, para sonhar planos maiores e executar sonhos maiores, né? Então, te agradeço muito. Quer deixar sua última mensagem? Não, a mensagem é só de gratidão por estar aqui com você hoje, a oportunidade de debater esses temas que talvez estejam fora do nosso cotidiano normal, mas que são muito importantes no sentido da gente construir uma visão de país. E acho que para o público que está nos assistindo aqui, que por ser um público que acompanha o Fernando, é principalmente formado com toda certeza de pessoas que têm uma visão diferenciada, uma visão mais engajada, de se enxergar como líder, e não de se enxergar como liderado, como parte da solução, como parte da construção desse mundo, desse futuro ideal que a gente busca para todos nós, e menos como alguém que tem a função de cobrar que outras pessoas façam, né? De participar efetivamente disso. Acho que a mensagem seria essa. Muito bom. E obrigado mais uma vez por estar levando o nosso Brasil mundo afora, né? Você é nosso representante brasileiro na ONU, né? Levando um pouquinho do que a gente faz para lá. De forma alguma, eu sou só um consultor. Então, mas essas pitadinhas, mas esse é o síndrome de vira-lata que você comentou, entendeu? Que a gente precisa, onde a gente estiver. Representantes tem os eleitos, tem os diplomatas. Então, mas esses provavelmente geram muito menos impacto do que a gente que faz no dia a dia. Igual eu te falei, se a gente começar a se reconhecer que a mensagem que a gente precisa levar, as portas que a gente precisa abrir, os caminhos que a gente precisa fazer, provavelmente a gente acelera essa curva de crescimento como ecossistema, né? Para chegar no Brasil que a gente precisa chegar, né? Mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Que você continue somando muito com o nosso ecossistema aqui. E agradecer mais uma vez nosso patrocinador, o Grupo Zago, que apoia nosso podcast. E você que esteve com a gente até aqui. Valeu, brigadão. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado, valeu. Foi um prazer estar aqui.